você porque começou Bendita a Hora. Atenção, porque começou o melhor programa da tarde. É verdade, não tem pra ninguém, porque aqui só vem os melhores. Veja só, hoje nós só temos gente da melhor qualidade, da melhor estirpe, que está hoje fazendo o programa aqui pra você. Participa com a gente onde você estiver, direto aqui da Rede Vida para o Brasil inteiro. Já vou falar pra vocês aqui. Você sabe o que é o melhor programa, né? Eu te falei, ó. Sim. Porque tem 2 requisitos, ele já sabe. Tem que ser inteligente pra participar do programa. Sim. O segundo tem que ser bonito. Isso mesmo. Não vem gente feia no programa. De jeito nenhum. Basta ver, olha aqui, gente. Veja só. Fala a verdade. Fala a verdade. Olha aí. Tem muita, nessas outras televisões, tem muita gente feia aparecendo. Aqui não, aqui só tem gente bonita. Atenção, quem tá aqui com a gente, que maravilha, doutor Aônio Vieira, muito obrigado, doutora. Gratidão. Grande professor, aí olha, nosso especialista em implante dentário, um dos homens aí, um das vanguardas aí. Muito obrigado, doutor. Gratidão pelo convite, padre. Muito Bom obrigado, estar doutor. novamente aqui no Bendita Hora. Obrigado, viu? Obrigado, doutor. Catarina Teixeira, nossa, olha, ó, assessora parlamentar e educadora aqui, ó. Muito obrigado por estar com a gente aqui, obrigado, viu? Muito obrigado, Muito senhor, feliz, viu, viu, Catarina? padre? É, Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo, viu? Olha aqui, Daniel Rochel, nosso psicólogo de estimação. Muito bom estar aqui sempre. Obrigado, viu, Daniel? Muito bom, Buda. E também, veja só, gente, veja só, Dr. Renato Neves, nosso oftalmologista. Doutor Renato, sabe, eu gosto sempre, ele é um dos primeiros que trouxe para o Brasil a grande técnica de facoemulsificação. Eu falo isso para todo mundo, doutor, para todo mundo. 93. 93, olha, ó. tempo. Antigamente você rasgava o olho inteiro para fazer uma operação de catarata. Ele só com furinho resolve tudo. Faz aí. Obrigado, doutor. Aí, obrigado. Mas o doutor Renato me trouxe esse limoncello, que é maravilhoso, feito por... Não, trouxe pra mim. Aí chegou, é desse jeito. Ele traz, aí a Laura quer, a outra quer. Eu todo só mundo... vou trazer 2, vai. Aí, ó. Não, eu também gosto, Limão. Isso. Olha lá, o que é isso? Não, lembra? Não, você gosta de cachaça, Chico. Eu gosto de cachaça. Não, cachaça eu tomo também, mas limoncello do Lute Restaurante, né? Restaurante do doutor também, ali, tá bom? Passar fome, né? 5 filhos tem que ter uma saída. Vamos, olha, muito bom o programa tá hoje. Você pode participar com a gente, você manda aí, ó, através do YouTube, tanto o YouTube do Bendita Hora, @Bendita Hora, ou da Rede Vida, a TV Rede Vida. TV Rede Vida, você entra, manda aí sua sugestão, participa com a gente. Vamos começar com o nosso pensamento do dia. Cair em um acidente, permanecer no chão é uma escolha. Ó, Olha. Isso é uma coisa para psicólogo. Isso é verdade, né? Ficar caído e aceitar que caiu é uma escolha. Muito bom mesmo, muito bom. Interessante. Começa o seu dia assim, começa não, já está no meio do dia, mas faça o seu dia assim, ó. Se quiser ficar caído, é a sua escolha, Nossa enquete hoje, para a gente participar, nossa enquete de hoje é a seguinte: você passa quanto tempo por dia no celular? Tinha gente com celular aqui. Todo mundo com seu celular, sabe? Todo mundo com o celular na mão. 8 horas ou mais de 8 horas. 8 horas. Mas isso é olhando o celular, não olhando o celular, né? Você passa quantos por dia no celular? 8. Ah, não. Ah, é menos, aquele é o menos, Menos de 8 ou mais de 8 horas. Olha aí, olha que absurdo. Isso define quem você é. Olha aí, cuidado. O celular conta, né? Se você olhar, dá pra você saber quanto é a sua média. Ah, conta, é verdade, é Minha verdade. é 7h52, então não dá mais que 8 horas. 7h52? Tá muito, hein? Muito. Mas é muito WhatsApp, e-mail. Mas esse que é o problema. WhatsApp, essa coisa toda. Eu passo o dia em pé, não tenho um computador. Então é só o celular, né? Só celular. É full time. Você usa muito celular, mas porque... Né, Daniel? Mas você atende também você atende por videochamada. Por videochamada também. Tá contando. Tá contando. Você Eu usa sou muito celular. assessora parlamentar. Assessora tem que estar com o celular. Então é das 8 da manhã até Deus sabe que Qualquer hora que ele te chamar, Sim. tenta. Não só ele, né? Mas também todo mundo que a gente faz o atendimento precisa estar o dia inteiro. Osmundo, doutor? Eu uso... A hora que eu estou trabalhando, não tem como usar o celular. Não tem como usar. Então, quando eu estou atuando, o celular fica em outra sala, não Isso é quero bom. nem saber. Você sabe que de manhã eu saio, às vezes eu geralmente saio para dar uma volta, coisa. Eu não levo o celular mesmo.
não levo, não sinto falta nenhuma. Certo, padre, não faz isso. Não, cedo, não, sai com cachorro. Né? São Paulo com o celular na mão. Não, com o celular na mão, aqui em São Paulo é verdade. Não adianta, você não sai com o celular na mão. O pessoal te aliás, já me roubaram o relógio. O celular, eu tenho um celular de ladrão, deu certo. Agora eu tô falando o ladrão. Agora ele tá escutando. Roubaram o celular do ladrão. Mas aqui eu tava com o celular, eu dei o celular do ladrão e ele não funcionava. E o meu medo dele voltar. Falando pela... Nossa, mãe. Não. Vamos para a nossa primeira notícia. Sorriso alinhado com discrição. Alinhadores dentais invisíveis. Doutor Aônio, esses alinhadores... A gente tá aqui com os... Esse aqui, a gente está aqui com os modelos. Esse aqui o doutor Aônio falou que é o modelo, é o dente ideal. O dente ideal. É a oclusão ideal. É a oclusão ideal. Um pouquinho para dentro, pra dentro. O de baixo entrando no cima. É o correto. Esse é o correto. Doutor, esses alinhadores invisíveis, eles funcionam? Porque é o seguinte, durante muito tempo, a gente tinha aqueles brackets, fio de aço. Aquilo dava um trabalho danado, né? Eu tinha um dente torto aqui, que eu coloquei nisso, tirei, voltou tudo. Aí voltou, não adiantou nada. Esses alinhadores, eles funcionam? Esses alinhadores é uma novidade e virou uma febre também. Uma febre, né? Mas tem aquele, o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso. Ele é indicado para pequenas movimentações. Tá. Assim, a gente alinha os dentes conforme o caso. Tá. Tem caso, eu trouxe alguns casinhos aqui, ó, como um caso como esse. Mostra ali, o Chico, mostra ali, olha ali. É caso que é passível de utilização desses alinhadores. Isso é bem torto mesmo, né? Está bem torto. Os dentes da frente, tá tudo torto. Aí tem um planejamento. Tem outro casinho aqui também, que é mordida cruzada. Esse aqui é um caso tranquilo para se usar alinhador. Esse está muito para frente. Esse está muito para frente. No perfil ali, por exemplo. Olha lá. São casos que a gente consegue... alinhador. Com alinhadores. Agora, há casos que a gente precisa intervir primeiro com o aparelho ortodôntico tradicional, que são os brackets, fio de aço. Às vezes, tem que ser feito implantes ortodônticos, quando é para trazer os dentes para trás, distalizar os dentes. Para trás? Para trás. Faz implante ortodôntico para amarrar o fio e puxar. Tá. Aí é feita uma primeira etapa com o ortodôntico convencional, com os brackets, depois que chegou numa certa fase que passa para os alinhadores. Então isso não significa que isso veio substituir aquele aparelho ortodôntico tradicional? Ele substitui, padre, para alguns casos. Eu tive caso já de paciente meu, até da televisão, que ele se mudou para o Rio de Janeiro e, distância, estava morando lá e acabou indo fazer um tratamento com alinhadores lá no Rio. Tá. Aí quando ele voltou para São Paulo, ele me falou, Aônio, você continua o meu tratamento? Quando ele chegou no meu consultório, eu olhei e falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, eu não ponho... Não vou pôr a mão nisso, não. Não vou pôr a mão nessa cumbuca. Porque ele teria que utilizar um aparelho ortodôntico convencional para depois usar o alinhador. Depois o alinhador. Porque esses tratamentos, essas placas, que são placas... Isso aqui é feito... É de que é? Então, isso aqui é feito o escaneamento primeiro da boca do paciente, vai para o digital. O software manda para uma impressora e faz o modelo da pessoa e o software que vai fazer o planejamento da movimentação. Tá. Agora, no computador, tudo é maravilhoso. Tudo funciona, né? O dente sai de baixo, vai para cima e vai. Mas, na realidade, não é assim que funciona. Aí depois o próprio software faz as placas. Tem isso, uma sequência de placas? Uma sequência. Tem casos que vão 30 placas, depende do caso. Ele vai usando... Ele vai usando. É colocado, às vezes, alguns attachments que nós falamos, né? Um grampinho? Um grampinho, não é um grampinho, em resina. Tá. Uma bolinha para poder ajudar a movimentação. Entendi. Às vezes, para descruzar a mordida, tem que colocar um attachment também para levantar a mordida. Ou seja, quem faz todo o planejamento, o profissional faz o estudo,
do caso, fala, eu quero movimentar o dente tal, eu quero expandir a arcada. É enviado para esse software, e esse software que vai fazer todo o quantas placas são necessárias e custo. Às vezes tem casos que são muitas placas, o tempo de tratamento é muito grande. E o grande problema dos alinhadores é o paciente, ele tem que vestir a camisa e falar, não vou fazer o tratamento. Ah, tá. Porque ele tem que usar quantas horas isso? Ele tem que usar 24 horas. Mas para dormir também? Também. Ele só tira para se alimentar. Escova os dentes. Abandonou, né? Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Você faz também? Mas não tá... Não, agora eu tirei por causa do programa. Do programa. Mas eu tava com ele. E se a pessoa... Seu dente é bonito. Mas é só para alinhar, fala linha média, né? Fazer o alinhamento. Se a pessoa não se engaja no tratamento, não faça. Eu até falo para o paciente, antes de qualquer coisa, você vai ter que usar 24 horas, senão não tem resultado. Não adianta, Só tirar para comer, lava e vai trocando as placas. E outra coisa são as visitas, que também são necessárias fazer no consultório. De 10 em 10 dias, às vezes 15 dias, que precisa ir lá para o profissional ver se está encaixando direitinho ou não. E quem é que faz a mudança da próxima placa? É a própria pessoa ou Normalmente, se o caso está caminhando bem, o paciente vai uma vez por mês no consultório. Então eu forneço as placas e falo, você vai usar 10 dias essa, 10 dias essa, 15 dias essa. Aí ele retorna para ver se usou direitinho e para passar para outra etapa. Passar para o outro. Tem casos que a gente resolve em 3 etapas. Tem casos que são 14 etapas, 10 etapas. E qual que é a idade, doutor? Os alinhadores são interessantes para quando o paciente já teve todo o crescimento ósseo. Já tem todo o crescimento. É que uns 21 anos, 20 anos. Não, eu digo assim, porque antigamente a gente fala, aparelho é mais para criança que usava, né? Hoje, porque depois que está com os ossos já mais... Para criança a gente usa a ortopedia funcional, que são aparelhos normalmente removíveis ou fixos, né? Que a criança usa, porque a gente vai controlando o crescimento ósseo. Né? Aí tem que pedir um exame de idade óssea para ver se está compatível com a idade da criança, se os dentes são do tamanho certo para caber todos na arcada. Às vezes puxou o dente da mãe e a arcada do pai. Nota isso também, olha. Então tem que ser feita uma avaliação. Agora os alinhadores são depois que a pessoa já teve o crescimento ósseo, está tudo em ordem, aí passa para os alinhadores. Muito interessante. Eu acho que é menos traumático do que os brackets ali. E não machuca, que nesse paciente aí ele tinha problema, tinha que falar, imagina com um aparelho. Você se deu bem? Você está bem? Sim. Não te atrapalha falar? Me atrapalha, já acostumei. No começo é estranho. Né? Porque é um corpo estranho na boca, mas depois você não sente mais nada. Padre, tem uma coisa importante. Doía? Seu doía? Quando trocar de placa para doía, mas normal, porque estava movimentando, mas né? É uma dor leve. Leve, né? Comparado com o aparelho, aquele fixo, quando aperta. Aquilo é horrível. E o tanto de oscilora base que você tinha que passar naquilo? E no final do tratamento, a pessoa tem que usar uma placa de contenção. Porque senão volta. Pelo menos 2 anos, aí é só para dormir. Mas é importante salientar isso. Tá vendo? Senão volta. Anel intracorneano, benefício para quem tem ceratocone. Doutor Renato Neves, olha aqui o doutor Renato, grande oftalmologista. Esse anel é muito interessante. Esse anel, a primeira ceratocone a córnea pontuda, não é isso? Ceratocone é uma doença genética, onde a córnea vai ficando mais fina, às vezes até por coçar, que tem uma alergia associada. E ela vai indo para frente formando um cone. Chama ceratocone. Ceratocone. Né? E na adolescência dá uma progredida grande, tem gente que vai muito rápido para transplante. E hoje em dia, com esse anel, o número de transplantes diminuiu muito. Esse anel é aquele que foi inventado pelo brasileiro? Por um brasileiro. Isso, pelo Ferrara. Anel de Ferrara, Anel de Ferrara que a gente chama. E aí você implanta esse anel e aonde está mais fino, você engrossa a córnea e consequentemente, ela aplana e fica mais perto da curvatura normal. Esse anel ele é colocado sobre a córnea, então? Dentro da córnea. A gente faz a laser, um túnelzinho de 75% de profundidade.
e esse túnel curvo a gente implanta o anel dentro. Às vezes só um pedaço do anel, às vezes é 120 graus, 150. Ah, não é todo ele... Quando é para corrigir miopia, ou ele é um anel, um ceratocone central, é inteiro. Quando ele é periférico, é só um pedacinho. E ele impede o desenvolvimento da ceratocone? Depende alguns casos já estão progredindo, aí tem outro tratamento que chama crosslink, que você endurece a parte anterior da córnea e não progride mais. Né? Esses dois tratamentos revolucionaram o tratamento do ceratocone, que antigamente era só transplante. Só transplante, então, quando eu fiz residência, era lente de contato, não funcionou a lente de transplante. Hoje o transplante baixou tanto, a gente faz um cada 4 meses, 5 meses. Antigamente faziam 10 por mês. Por causa de ceratocone. Por causa do ceratocone. Doutor, a ceratocone, ela tem um fator genético também? Tem um fator genético. Muita gente tem primos, tem irmãos, tal, que tem ceratocone e desenvolve também. Desenvolve. Bastante coisa. E lembrar sempre de coçar os olhos, né? Quem coça os olhos tem uma chance, mesmo que não tenha geneticamente a predisposição, tem uma alergia crônica e tal. Pode desenvolver, porque vai afinando a córnea. É questão de coçar o olho. Nunca deve coçar o olho. Não se deve coçar o olho. Quer tá com coceira, tal, primeiro ver por quê, dá um remédio antialérgico, trata uma infecção, olho seco, que também dá coceira, ou, né, se tiver aí, se não melhorar com o tratamento, até evitar, né, para não coçar, para não afinar a córnea. A questão de coçar, se a gente tiver uma coceira que está matando, tem alguma técnica para coçar, o que a gente faz? Então, você pode não coçar na córnea. Na córnea. Você coça na parte branca. Então, você coça com os 2 dedos assim, é uma forma de você coçar, é meio esquisito, né, na parte de branca. Mas o ideal é pinga um colíriozinho, tem colírios para coceira. Se a gente fizer só assim, só assim. Se olhar a córnea para cima, acho que aí pode. A córnea é o preto. É uma lente transparente, tem na frente do preto. O preto é a íris. Na frente tem um vidro de relógio. A córnea está na frente do preto aqui. Isso, que é a íris, né? Que é a íris. É um diafragma. E essa dá para ver bem no modelo ali que estão mostrando. Mostra, fecha põe olha lá, na tela toda lá, olha lá. Então aqui, essa parte aqui... Transparente, isso. Mas essa parte que está pontilhada aqui significa que... É a córnea normal. A córnea normal. Isso. Aqui foi o bico que fez ali, foi o cone que ele formou ali para frente. Exatamente, né? E você implantando isso, né? Tá muito bom essa imagem. Você fazendo esse implante, então você melhora a curvatura e a pessoa passa a enxergar mais, né? Então é bem interessante. A ceratocone chega a fazer a pessoa não enxergar nada, pode fazer ela ficar cega. Pode, mesmo com óculos, lente, chega a 10% de visão, 20%. Porque, na verdade, é a córnea que faz a refração da luz. A córnea faz... Na realidade, o filme lacrimal, ele faz 80% da visão. Filme lacrimal, só que a córnea embaixo, né, que tem mais ou menos 40 graus, e o cristalino, que é a lente dentro do olho, que dá a catarata, tem 20 graus. Então, 40 mais 20, 60 graus, para você convergir a imagem num olhozinho lá no fundo da retina, a convergência que é feita por 60 graus, 60 dioptrias, que é o grau, né, que seria graus de correção. Então, você imagina, você põe um óculos de 20, a sua córnea tem 40 e o cristalino mais 20. Então, são 60 graus de correção para um órgão lá de 3 centímetros para fazer a correção na retina. É uma câmera fotográfica maravilhosa. Impressionante, né? Impressionante. Muito interessante. E pura física, né? Interessante. É pura física, é pura refração. Tem que estudar um pouco de física. É verdade. Entender. Nossa, olha aí. Vamos lá, gente. Olha aí que beleza. Estão tomando café? Doutor, não está tomando café, doutor? Eu não tomo depois das 2 porque eu durmo que nem um passarinho. Eu faço minhas 7, 8 horas todo dia lá. Olha aí. Funciona. 7 horas o senhor dorme? 7 horas da noite? Não, 7 horas de sono. 7 horas de sono. 10, Ai, que susto. Ai, que 7 horas. Achei que... Às 10h30, às 6, assim. Primeira infância é período chave para o desenvolvimento infantil. Essa tosse aqui, ó. Vai passar a tosse. Já tomei aqui, vou tomar um café que passa a tosse. Doutor Daniel Rochel. Ela? Você era psicóloga? Não, é pedagoga, mas... Pedagoga? Sim, se conversam. O Daniel falou assim, não é comigo. Olha, não leio o TP. E o pior é que ele tá olhando assim, não sou eu, pai. Catarina.
Então, a primeira infância, o período de 0 até 6 anos... 0 até 6 anos, que a gente chama de primeira infância. Isso, traz boas lembranças para a criança, né? E é através disso que a gente consegue entender que eles tenham autonomia para criar vínculos, afetividade. Acho que o doutor tem propriedade para falar. E o que marca também. Na primeira infância, isso é o que faz na vida inteira. É para a vida inteira. Sim, isso é crucial na vida da criança. Coisas que a gente tem, mesmo que a gente não lembre, mesmo que a gente não traga na memória, aquilo marcou na minha primeira infância. Hoje em dia, a rede municipal de São Paulo traz autonomia para a criança. Então, desde quando tem a creche, desde quando ela entra, a gente cria autonomia para comer sozinha, para se alimentar certo, né? Porque quando não tem essa rotina dentro de casa, eles acabam fazendo, e hoje em dia a gente sabe o quanto é difícil para um pai fazer essa criação do filho. Antigamente era mais fácil, né? Tinha hora para tudo. E também tinha mais gente junto ajudando também. Meio-dia era almoço, 8 horas era café. Hoje em dia não. Hoje as famílias, elas são totalmente diferentes. Então, quando cria essa rotina para que a criança entenda, isso se torna um adulto mais... ágil emocionalmente, com mais autoridade, com mais autonomia. Tá, essa rotina, Sim. por exemplo, a rotina na alimentação, a rotina no brincar, Sim. a rotina no dormir, isso é importantíssimo. Muito importante. Aí tem pai que fala assim, não vou mandar meu filho pra creche. E é de extrema importância que mande. E deixa eu te falar uma coisa, é porque a gente fica com uma peninha mesmo, às vezes 2 aninhos Sim. pra creche, a gente, não, 3, eu fico uma pena danada, mas é importante. É importante para que eles desenvolvam, porque quando tá na creche, eles desenvolvem muito mais rápido a autonomia. Desenvolve porque a professora, com os outros alunos, ela cria esse laço de que ele precisa ser responsável pela vida dele e que ele precisa ser autor disso. Não, na verdade, uma creche não é que você Sim. tem lá babá para cuidar da criança, não é isso? Antigamente, lá antes dos anos 90, era isso. Então, até para a mãe colocar a criança na creche, tinha que ter a carteira de trabalho dizendo que ela trabalhava. Ah, tá. Então, a mãe deixava e a criança ficava lá o dia inteiro. Era porque ela não tinha tempo, Sim. então você deixava com a babá institucionalizada. Isso. E aí não deixava, a mãe não via uma criança com autoridade para fazer com autonomia. Então, fazia a rotina de que era em casa. Dava comida, colocava para dormir, acordava. Não tinha a parte do brincar, a parte deles saberem, terem autonomia do que eles querem. E hoje não. Hoje, depois que entrou a LDB, que são as Leis e Diretrizes de Base da Educação, e o ECA, a gente entende que a criança, ela é protagonista da sua própria história e que ela consegue fazer esses tipos de... Então, aí o educador vai fazer com que ela tenha mais autonomia possível. Sim, porque ela precisa ser um adulto que tem autonomia de escolha e que saiba que ele está inserido no meio e que nesse meio ele consegue ser autor da sua própria história. Na verdade, por exemplo, o ideal seria que na família desse isso para a família. O ideal seria isso, né? Sim. Claro que no mundo ideal seria a família dando isso. Sim. Mas não, geralmente a família não vai fazer isso. Hoje em dia, as famílias, elas chegam e dão tela para a criança. O que aprende com a tela, né? E aí você deixa de dar, de repente, atenção para o seu filho para fazer as coisas, porque sua vida está corrida, tem que ir trabalhar. E isso pesa muito. A criança, ela entende quando ela cresce que está faltando alguma coisa. Sempre está faltando. Porque não teve afetividade enquanto teve lá na infância. Então, deixa eu te contar. Aí, o fato dessa primeira infância ter ser passado praticamente um grande período com uma educadora e não com os pais, isso tem algum prejuízo na vida da criança ou não? Não tem prejuízo. Pelo contrário, a gente entende que ela está pronta para o mundo. Porque deixar ela lá na creche é criar métodos para que ela cresça e que aquilo seja protagonismo. Ou seja, ela responde pela sua própria história. Ela nunca vai, a criança não vai fazer assim, eu estou substituindo minha mãe. Não. Até porque tem atividades que fazem também com que os pais participem e saibam a rotina. E muitos pais que colocam os filhos
tem essa oportunidade de ir lá e conhecer como que é a rotina e às vezes muda e coloca até para sua residência, tipo, eu acho que eu vou fazer essa comida mais saudável porque ele come desse jeito. Eu acho que eu vou de repente brincar, né? Porque é o que eles falam, imagina, eu vou brincar. Vou brincar com essa criança. E, na verdade, é o que eles querem, né? Eles querem que os pais estejam com eles. E quando uma criança não tem esse amparo dos responsáveis, ela cresce uma criança que não... falta algo, um preenchimento para a vida. E ela vai buscar a vida inteira o que é aquilo que, de repente, faltou lá na infância. Interessante isso. Sabe, Hoje é dia do educador? É dia do educador. Parabéns! Obrigada, olha aí, que beleza, obrigada. parabéns. Olha, eu não sabia, não. Hoje é dia do educador. Olha que Posso beleza. fazer uma pergunta? Sim. Em relação à pandemia, que as crianças pararam de ir para a escola e ficaram em casa, isso teve um impacto? Muito. Você viu esse impacto no desenvolvimento delas? Se eles ficam um bom tempo sem vir até a escola, independente do tempo que a pandemia ficou muito, e a gente passava atividades para eles, né? Fazia um Google Meet, alguma coisa para que entendesse a socialização. Mas a gente percebeu que as crianças, elas voltaram totalmente diferentes e um pouco até agressivas. Porque, imagina, eu passei 2 anos lá com os meus pais. Quando eu volto... Quem que é essa, né? É verdade, é verdade. Por que eu tenho que voltar para esse espaço se não era aquilo a minha socialização? Se não era aquela minha rotina? Demorou para acostumar a ficar em casa quando voltar. E quando eles saem, né, da creche, eles não querem nem ir embora. Imagina passar 2 anos sem aquilo. E quando a gente vem do extremo leste, as crianças na prefeitura, elas vão para comer, né? E aí, como que a gente sabe que, de fato, aquelas crianças estão se alimentando, que os pais estão conseguindo fazer a comida? Então, o nosso meio, o território, ele precisa estar bem unido. E quando se torna uma pandemia, cada um fecha a sua porta. Verdade. E ninguém vê a vida do próximo, né? E quando eles voltaram foi muito ruim. Mas com a acolhida que nós, profissionais, damos e os pedagogos, aos poucos vai voltando. Mas a criança que uma vez entra e sabe a rotina, ela logo volta e se acostuma novamente. E interessante que rotina... eu estava vivendo um estudo, a rotina, as pessoas que não têm rotina são menos felizes do que as que têm. Eu estava vendo um estudo esse dia. Não é só a criança, não. A saúde mental, a gente precisa de uma rotina. Para se organizar fisicamente. Eu tenho uma rotina. Paula Mendes, um abraço para você, está participando com a gente aqui, que beleza. E a Nice Maria Ferreira, lá da Paraíba, falou assim, nossa, esse programa só tem gente granfina? Só. Vamos lá, gente. Autoconfiança em risco. 3 crenças que você precisa deixar para trás. Muito bem. 3 crenças para a gente deixar para trás que o Daniel vai ensinar para a gente agora. Tem as 3? Isso. Vamos ver as 3. Vamos lá. Então, primeiro, né? A autoconfiança tem a ver com a confiança que você tem em si mesmo. E algumas teorias estão trazendo essas 3 crenças que não são verdadeiras. A primeira é, finge até você conseguir. Isso não é verdade. Então, isso não é verdade, porque quando você finge que você é autoconfiante, você está usando uma máscara baseado em algum conceito e isso não vai te trazer consistência na sua autoconfiança, porque o exercício de ser autoconfiante é um exercício de autoconhecimento. Então não é para você fingir, é para você trabalhar as suas capacidades, para que você acredite no seu potencial. Muita gente, muito tempo se pensou, vou fingir, vou me dar de durão, vou falar que eu não sei o que e tal, mas não chega a lugar nenhum. Não chega porque você precisa reunir evidências. Então não é você fingir, é você ativar o seu advogado de defesa interno para que você acredite no seu potencial. Então não é fingir até você conseguir. Não, é você tentar se autoconhecer para você conseguir. A segunda coisa, imite alguém confiante que isso vai passar para você. Também não dá certo. Também não dá certo, porque quando você vai imitar uma outra pessoa, ela teve a jornada dela, a história, ela teve as limitações e o trajeto que ela seguiu para chegar aonde ela chegou. Então você imitar essa pessoa não vai te ajudar em nada. Você precisa
olhar para você e buscar a sua melhor versão para que você se sinta mais autoconfiante. E às vezes a pessoa que ela está imitando também não é autoconfiante. Também não é. E também ela está imitando uma pessoa que está tão distante daquilo que ela consegue ser, e isso vai trazer um grau de sofrimento muito grande, porque além dela não ser autoconfiante, ela vai começar a se sentir com uma baixa autoestima. Isso vai trazer um sofrimento emocional muito grande. A terceira frase que falam, ser confiante significa ser grande e extrovertido. Ah, tá. Isso também não é verdade, porque a autoconfiança tem a ver com uma sensação interna, não tem a ver com o tamanho que você é, a sua altura. Se você é extrovertido, uma pessoa introvertida, ela pode ser altamente confiante, porque isso tem a ver com algo que está interiorizado, que às vezes uma convicção que você tem sobre você. Não tem a ver com o seu comportamento. Porque às vezes a extroversão demais também é por causa de uma insegurança também, Pode ser uma insegurança. Uma insegurança, né? A pessoa é extremamente extrovertida, aquilo é porque ela, de repente, ela não lida... E pode ser uma máscara que a pessoa está usando até para ela ficar um pouco irreverente, engraçada e mascarar aquilo que ela não quer mostrar para a pessoa. A insegurança que ela tem diante das coisas. Isso. Agora, essa autoconfiança a gente vai desenvolver ela ao longo da vida. Ao longo da vida, mas assim... qual é o outro lado da moeda da autoconfiança? A insegurança. E normalmente a pessoa insegura tem muito medo. E ela tem medo do quê? De errar. Porque ela fica numa posição de inferioridade se comparando com os outros. Então, o outro é sempre melhor do que eu. Nesse exercício, ela não faz o que tem que fazer, porque ela começa a procrastinar. E por que ela procrastina? Porque ela fica esperando o momento exato para agir. E não existe esse momento. Nós temos que ir lá e fazer o que precisa ter feito. O medo é normal, todos nós temos medo. Medo demais paralisa. Paralisa. Essa paralisia que você falou, esperando um momento que nunca vai chegar. Isso, porque o medo se torna algo além do normal, né? A gente precisa ter medo para quê? Para a gente se capacitar. Nós só chegamos aqui como espécie por conta do medo. Senão nós não estaríamos aqui conversando. Agora, mas medo demais? Medo demais não vai deixar você tentar fazer. Agora, o que a pessoa tem que fazer para desenvolver autoconfiança? Ir lá e fazer o que tem que ser feito. Ah, mas e se der errado? Você tentou. Você vai se capacitar, você vai estudar, você vai procurar ser melhor naquilo para você ter mais confiança em si. Mas se você não tenta, você não vai desenvolver autoconfiança. E é verdade. E essa coisa de você não fazer, de não tentar, por causa do medo é muito... Sabe que tem aquela parábola dos talentos, tem uma coisa interessante, porque Jesus conta, deu um para um, dois para outro. Quando ele volta e pergunta, o que você fez? Fez ela render mais e tal. Aquele que não fez render nada, ele fala para Jesus, fala para o patrão. Eu tive medo... E escondi, e guardei, enterrei o talento. Eu tive medo. Então, o medo fez com que ele não fizesse nada. É interessante, é isso mesmo. Então, autoconfiança, você falou de talento, tem muito a ver com isso. Nesse exercício de autoconhecimento, você se conhecer e saber quais são os meus talentos, as minhas potencialidades, no que eu sou bom, no que eu preciso melhorar e também... Qual é o meu limite? É importante a gente conhecer o nosso limite. A pessoa não pode ter uma confiança também desmedida, que ela fala assim, eu vou ser um cantor famoso. E a pessoa não canta nada. Então, ela também tem que saber qual é o limite. Ela tem que ter uma noção do que está dentro daquilo que ela consegue fazer, né? Porque às vezes a gente não tem talento para uma determinada coisa. Agora tem gente que acha que é bom em tudo, né? Que pode fazer tudo, que acha que tem condições de fazer tudo, né? Aí a pessoa também pode ser arrogante. Ela fala que é boa em tudo, ela não escuta ninguém e ela acha que ela é autoconfiante. E muito menos crítica, né? Não pode. Porque a pessoa fala assim, olha, é melhor você não fazer isso, que não tá dando certo. Ela vai falar, não, você não sabe nada. Ainda fala que você tá com inveja dela. Isso, é verdade. Então, autoconfiança não é ser arrogante. É você confiar no seu potencial e entender que
todo mundo tem espaço e a gente está aqui para ter sucesso na vida e não para a gente se inferiorizar ou ficar numa sensação de fracasso. O fracasso emocional é falta de você acreditar que você sempre pode ir além da onde você já foi até aqui. Muito bom. Olha, muito bom mesmo. Dentes, a gente tá falando dentro do siso aqui, ó. Dentes do siso tem célula-tronco para formar cartilagem e neurônios. Nossa! E nós jogamos dentro de siso tudo fora. Putz, agora é tarde. Olha aí. Dentro de siso tem... Isso é verdade, doutor? Na verdade, todos os nossos dentes têm células-tronco. Tem célula-tronco? Principalmente os dentes descidos, os dentes de leite. Esse potencial... Dentes descidos? Dente de leite das dente crianças. De leite. Dente de leite? É uma oportunidade ímpar de aproveitar e colher a célula-tronco desses dentes de leite. Mas ele está no dente, essas células estão no dente mesmo? O dente, quando começa a amolecer das crianças, é a oportunidade de fazer a coleta da célula-tronco. Que beleza. Mandar para um centro de criogenia para fazer a multiplicação e ficar lá guardadinho, se precisar depois. Passou o período da troca dos dentes para os dentes permanentes, aí até os dentes do siso é outra fonte, que é um dente que normalmente ele é extraído para problemas ortodônticos que a gente comentou, então ele precisa ser necessário fazer a extração dele. Agora, o que é importante é que essa célula-tronco, ela tem potencial de utilização com qualidade até os 30 anos de idade. Ah, tá. E quando começa o nosso processo, até os 30 anos, todas as nossas células, elas se renovam 100%. A partir dos 30 anos para frente, 40 é o fenômeno do envelhecimento, que é a apoptose, que é a morte celular programada. Então, as nossas células, até os 30 anos, 100% se renovam. Aí depois começa a diminuir, em vez de 199... A gente foi feito para viver 40 anos, gente. Não adianta, eu sempre falo isso. Pois é, aí é a idade ideal. Mas ele pode ser feita a coleta na extração ou até colher a célula-tronco de um dente permanente sem ser dente do siso e fazer da polpa do dente, colher essa célula-tronco e vai para o centro de isso que eu ia perguntar. A célula-tronco está ali dentro do dente, na polpa. Está na polpa. Na polpa. Polpa é aquela parte que dói. É a parte interna do dente, que estão os nervos, os vasos, né? Ah, tá. Doutor, a irrigação do dente. Você falou do dente de leite, mas o dente de leite tem essas coisas? Tem polpa, tem tudo? Tem polpa, e ele vai acontecendo uma... Ele tem raiz também, não, né? Tem a raiz que vai dando a rizólise. Ela vai sendo destruída e ela vai formando essa célula-tronco que está na polpa desse dente do leite. Ela serve de nutriente para o dente permanente, para o germe do dente permanente. Olha que interessante. Ele vai se formando a partir da célula-tronco desse dente de leite, do dente descido. Então, interessante, peraí, isso eu não sabia, não. Então, o dente de leite que a gente tem, ele tem umas raizinhas lá. Só que ela vai desfazendo. Ela vai se reabsorvendo. Sei, e vai alimentando o outro dente que vem. Alimentando o dente que está embaixo, para ele crescer. Porque quando a gente sai o dente de leite, ele sai curtinho, sai sem raiz. Sai porque a raiz teve uma reabsorção. Que coisa maravilhosa, que interessante. Deus fez direitinho. Olha que coisa. Perfeito o corpo humano. E a gente falava, e tem gente que xingava o dente, para que serve esse dente do siso, não sei o quê, né? Ele serve, inclusive, eu vi um trabalho, num congresso que eu estive na Holanda, em 2008, lá já estavam colhendo a célula-tronco do dente do terceiro molar para utilização. Porque essa célula-tronco, ela é um coringa para tudo. Para tudo, é verdade. É utilizada hoje para tratamento de Alzheimer, até para córnea, tem trabalhos com célula-tronco, fizeram em coelho, queimaram a córnea do coelho e com uma malha de célula-tronco regenerou a córnea desse coelho. Olha! Então ela é utilizada para tudo. Para onde você coloca, ela funciona, ela vira tecido. Interessante. E o do dente, interessante do dente sair, do dente sair essa... Só que agora, né? Por isso que essa geração que vem vai durar 130 anos por causa disso. Todas as pesquisas boas, tá ficando tudo pro pessoal que vai nascer. Tá, aqui, eu ainda quero saber, a gente pergunta, mas para que isso? Para que isso? Alguma hora, eu quero saber para que existe, eu e o Sartre tem essa, para que existe fossa nasais? Assim, ó,
esses buracos que a gente tem aqui, eu não sei para que... Para dar o som da voz. Para você, se você não tiver, sai aquela... Ah, é? Quando você está gripado... Interessante, né? Interessante. É a ressonância do som. É como se fosse uma capela da igreja. Que dá o som da maior. E para dar sinusite também, porque esse é o problema. E apêndice, para que serve? Então, olha aqui. Diz que a evolução humana vai ser sem apêndice, sem siso, sem vesícula. Eu tirei vesícula. Tirei vesícula. Todo mundo devia tirar vesícula na vida, porque eu estou me sentindo ótimo, como gordura, como beleza. Mas o Jean-Paul Sartre tinha essas dúvidas. Para que essa fossa nasal? Eu também tinha. Então o doutor tirou. Olha. Fadiga visual. Como proteger a vista na era dos excessos de tela? Muito bem, olha. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho das crianças, né? Eu, como tenho filho de 27 e filho de 2... Olha que beleza. Isso é bom, olha. É uma beleza. Eu tenho uma experiência de pai. E eu vejo, o meu filho mais velho foi criado com telas. Né? E os pequenininhos, eles ficam muito agressivos com a tela. Muito. Porque a experiência é muito rápida de mudança do que eles estão vendo, das informações. Das emoções, emoções, né? Tristeza, alegria, rápido, tal. E às vezes ficam mais que 1 hora por dia, você sente a diferença da agressividade, irritação, tá muito interessante isso, e eu assino embaixo isso daí. E para o adulto, né, que jornalistas, pessoas que leem muito, computadores, a pessoa trabalha 8 horas, fica 7 no computador, né? É impressionante, fica lá, né, pessoa mexe no mercado financeiro, tudo, e o que a gente mais vê, gente até desviando o olho, tendo estrabismo por causa de excesso. Agora, aquela questão, é verdade que a luz azul, ela atrapalha mesmo? A luz azul em pessoas mais sensíveis não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas tem gente que não dorme, tem gente que tem enxaqueca, tem o cansaço, não rende, né? Começa a não render. Você rendia lá a semana inteira, trabalho 70%, agora você está 30%, 20%. Né? E também você ficar horas e horas junto não funciona. Né? Fizeram um estudo no Japão, até que as empresas orientam você, cada 1 hora que você trabalha, você descansar 5 minutos, para você relaxar a acomodação. Quando a gente foca de perto, a gente faz uma acomodação, desfoca para longe. Acomodação é a própria musculatura do cristalino ele aumenta a curvatura e o músculo, né? Isso, ele faz esse movimento. Faz esse movimento e foca para perto. Então, foca para perto e longe desfoca. E isso, a longo prazo, às vezes pode até dar uma miopia transitória. De tanto fazer isso. E hoje, né, a gente sabe que a população do mundo vai ser míope. De tanta tela, tanto celular, porque você fica focando para perto e a tendência é ter um desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, para ter mais miopia. Isso dizem que a oftalmologia é a especialidade do futuro, porque a população está envelhecendo, você vai operar a catarata, e as crianças estão usando tela, vão ter miopia. Então, a minha especialidade é essas duas. É verdade. Tô bem. Tá bem mesmo, olha. Se quiser ganhar dinheiro, vai ser oftalmologista, gente. Olha. Não sei se dinheiro, mas bastante trabalho. Mas realmente... Mas como proteger? Tem algum... porque o pessoal fala, usa um óculos amarelo, usa um não sei o quê, usa aquele... Tem jeito de proteger isso? O óculos com filtro azul... Com filtro azul. Existe já, tem várias marcas que tem um que tem só a parte que incomoda mesmo do azul, porque até se você usar muito filtro azul, te atrapalha o sono, porque você não está recebendo a luz do sol... Né, o dia inteiro de filtro azul. A luz do sol você não recebe e o seu cérebro, cadê o sol da manhã para eu saber que horas eu vou dormir depois de 12 horas, né? Então você pode usar no computador o filtro de tela azul. Também a gente no computador pisca muito menos, normalmente pisca 13 vezes por minuto ao normal. Num computador de 8 a 9 vezes, quase metade. E o que acontece? Resseca, o olho começa a arder, fica vermelho e tal, que a gente chama astenopia, é o cansaço visual. Né? Aí junta com os 40 anos de idade, 42 anos, que a gente já falou do outro programa, né? Nossa, Então você não enxerga de perto, aí você começa a ter dor de cabeça, pode aparecer desvios do olho, né? E esse embaçamento. O doutor, tem aquela história. A Júlia... Deixa eu te falar uma coisa. Doutor, a questão do... a gente até falava aqui antes aquela... suplemento, luteína, zeaxantina, aquela coisa toda. Ele não é um filtro como para luz azul? Não é uma coisa assim? Luteína, a luz azul a longo prazo em idosos, hoje que está dando a degeneração macular senil. É muito frequente agora. E dizem que é por causa das luzes ruins.
do LED, porque Isso. antigamente a lente incandescente não tinha Não tinha, tanta não tinha. quanto tem hoje. E a luteína é um fotoprotetor. Você toma por boca, eu tomo, né? Tô me preparando. Até para bronzeamento. E exatamente. Quem vai para o sol, na vai praia, tá tomando luteína, queima muito menos. Queima menos. Aquele vermelho, você vai escurecendo e não fica vermelho. Interessante, né? A luteína não é, você tem que passar os fios, mas você não queima, né? Não fica vermelho. Mas tem que ser pelo menos uns 15 dias antes para ir para a praia. Acho que tem que usar uns 15 dias. Se for para isso, acho que uns 15 dias. 15 dias antes. Mas a gente que passou 200, né, Aí, tomando a... Gente, a minha teoria... Eu recomendo. A minha teoria é essa que a gente... Olha, eu vou te falar. Vamos ver quem vai escolher a música. Vai ser... eu vou roubar aqui, ó. Vou roubar aqui. Quem vai escolher a música... Era o Daniel, mas ele... Olha que escolheu uma boa. Ele falou que escolheu uma boa. Olha, eu ia mandar pra minha esposa o More Than a Woman, do Bee Gees. Eu vou mandar também pra minha sogrinha, que mandou pra mim, tô te vendo, sem eu avisar ela, tá assistindo. Tá vendo? Ela não perde. Como que é o nome dela? Dona Maria. Dona Maria tá assistindo a gente aqui, ó. Uma média pra sogra que nós vamos fazer. Como que chama a música? More Than a Woman. Pra ela, pra sogra também? Filha. Opa, More Than a Woman do Bee Gees. Bee Gees, olha. Escolhi bem hoje. Escolheu bem. Não, bem. Foi bom, né? Você escolheu essa também. Foi. Vamos lá. Vamos ver aqui. Acesso à cultura religiosa aos que não têm oportunidade. Karina. Me explica isso aí. Na verdade, eu sou do extremo leste lá, da Diocese de São Miguel Paulista. São Miguel Paulista, é. E nós estamos fazendo várias ações com o gabinete do presidente da Câmara, do Ricardo Teixeira, que é católico, para que chegue até o extremo leste, né? Então, é para que todo mundo tenha acesso a essa cultura, que é muito difícil, né? Interessante. Então, já fizemos shows com Ramon e Rafael, com Flávio Vitor, com a Fraternidade, para que o pessoal não... Tudo lá... Tudo, Olha, tudo no Itaim Paulista, em São Miguel Paulista, na Penha. Todas as partes mais carentes, para que a gente consiga e saiba também que a gente também sabe se divertir, que os católicos saibam de fato participar, né? Porque quando a gente vê a cultura evangélica sempre fazendo e deixando... Faz tão bem feito, faz tudo, é verdade. E aí quando trazemos essas propostas às paróquias lá do Extremo Leste, os padres abraçam e fazem essas festas e enche de pessoas, né? Isso, gente. Para que, de fato, a gente entenda que também temos uma cultura e que ela precisa, né? Tem talentos e tem assim, pessoas com qualidade, com tudo isso. Olha que interessante. E são feitos shows com esse pessoal? Sim. O primeiro a gente fez o Juventude Celebrai, que é a terceira edição. E foi no lugar específico? Itaim Paulista. Na Praça Lions Club. Na praça mesmo? Isso. E a gente traz as paróquias locais, que são lá do Itaim, para que elas façam as comidas para o pessoal. Que demais! E também colocamos artistas católicos. Esse ano a gente teve o Vida Reluz. Olha. E também a gente teve o antigo do Rosa de Saron. Sei. Eu esqueci o nome dele. Eu também esqueci o nome dele. Mas a gente trouxe ele esse ano, e ano passado foi a Adriana Arides. Sei. E no primeiro foi o Flávio Vitor. E a gente traz esses eventos católicos para que, de fato, a cultura seja feita, né? E que a nossa diocese, que eu pertenço, né? Eu moro lá no Jardim Robru, para que a nossa diocese também seja vista. Que acho que é a menor diocese, já dizia o bispo Dom Algacir, mas que a gente também tem cultura lá que faz... Guilherme de Sá. Desculpa, Guilherme. Mas foi ele que veio esse ano. Então, a gente consegue, através do vereador, que tem essa parte católica... Você trabalha com o vereador? Trabalho. Com o Ricardo, que é muito atuante lá nas igrejas católicas, né? Demais. E que também tem esse olhar, mas foi através de mim que ele conseguiu ter essa sensibilidade para a igreja. Justamente, você foi mostrando para eles, né? Interessante.
Só para o pessoal que porque o pessoal que está acompanhando a gente no Brasil inteiro, a configuração das dioceses em São Paulo é diferente. Sim, sim. No mundo quase todo, né? Geralmente uma diocese abrange várias cidades. Sim. Várias cidades. Aqui em São Paulo, pelo tamanho descomunal dessa cidade, só na cidade de São Paulo a gente tem várias dioceses. Então a gente tem a diocese, a arquidiocese de São Paulo, que está mais nessa região central. Depois temos a diocese de São Miguel Paulista, a diocese de Santa Amaro, na Zona Sul, né? Diocese de Campo Limpo, que é ali do outro lado do Rio, no Morumbi, né? Diocese de Osasco. Então, e ela tá, e a Catarina está falando da gente aqui, ó, quando a gente fala do lado leste aqui de São Paulo, da diocese de São Miguel Paulista. Isso. São Miguel Paulista, que é aonde existe a primeira igreja de São Paulo. Sim. Antes do pátio do colégio. Exatamente. Que é a igreja de São Miguel, é uma capelinha de São Miguel. Capela de São Miguel. Ali, olha que Ela é em São Miguel. Miguel, bem no centro mesmo, né? Mas que dá um trabalho maravilhoso, interessante. Sim. Muito bom mesmo. Olha, Cata, tá bem de assessor aí, hein, o vereador, hein? Tá vendo? Olha que beleza. Vamos ver aí, ó. Floodlighting, a nova tendência de namoro da geração. Pelo amor de Deus, geração Z. Essa geração Z são malucos, a Laura. A geração Z. Eu tenho medo dessa geração Z. Você é geração Z, Júlio? Também, né? Tudo gente maluca. Vamos lá, vamos ver. Esse floodlight é quando você mostra muita vulnerabilidade no começo do relacionamento, quando ainda não teve uma profundidade na relação. Então você já conhece a pessoa e já começa a falar dos seus traumas, dos seus medos. Se abre completamente. Só que você não construiu ainda uma profundidade e isso pode ser uma grande autossabotagem na relação. Porque se você ainda não construiu uma profundidade, você já está expondo tantas coisas íntimas, a pessoa já não vai querer ficar com você. E por que a pessoa faz isso? Porque ela acredita que essa alta exposição vai criar uma conexão mais profunda. Vínculo, vai ter um vínculo mais profundo na relação. Isso não é verdade. Porque esse vínculo é feito com camadas, né? Por camadas. Você vai se revelando para o outro aos poucos. Você não faz isso de uma vez. Não, no relacionamento, você começa também devagarzinho, né? Porque você não fala tudo. Imagina, você chega e já fala todos os seus defeitos pro outro. Assusta também, né? Assusta. Eu fazendo uma analogia, é como se você entrasse para comprar um carro e o vendedor já dissesse tudo que vai dar errado no carro daqui a 1 ano. Você não vai mais comprar, você vai falar, desculpa, mas você acabou de matar o meu sonho. Então, quando você conhece uma pessoa, você está com uma expectativa gostosa, você está construindo ali o seu sonho ao lado daquela pessoa, você está trazendo ela para o seu projeto de vida. Aí a pessoa se abre e começa a falar tudo que ela tem de traumático na vida dela. Aí fala os traumas, fala o que passou, fala que vai falar que tem TDAH, com certeza, né? Só que o que acontece no Floodlighting é que assim, eu começo a fazer essa exposição excessiva para o outro, mas eu quero que o outro faça isso comigo. Isso pode não acontecer. Sei. Ela faz isso esperando também a mesma atitude. Só que isso pode não acontecer porque eu estou com essa expectativa que fazer essa exposição vai ser bom para o relacionamento, mas a outra pessoa, ela pode ter uma outra ideia do que é construir um vínculo. Aí isso vai criar uma confusão na relação, uma insegurança, você cria uma autossabotagem porque você afasta aquela pessoa, né? E você cria também uma crença autorrealizável, que é assim, eu quero muito ter alguém na minha vida, mas isso não acontece. O que você mais teme que aconteça, vai acontecer, que é a rejeição e o abandono. Porque você quer tanto ter a pessoa, você se abre de uma forma tão assim intensa que a pessoa não fica na relação, mas ela vai embora. Ela se abre de muito vulnerável. Ela não prepara o terreno para aquilo. Muito vulnerável. É aquela história, ela queima a largada.
Você tem que esperar ter um vínculo para você ir construindo, abrindo espaço para você falar das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas, não é E assim. nem tudo a gente conta, gente. Pelo amor de Deus. Nem Vai falar. tudo, nem tudo. Tem você- coisas que ficam lá guardadas. pro resto Tem da as nossas sombras que você não vai revelar para a Acabou pessoa. o programa, Rodolfo falando. Ai, olha isso. Agora que a gente já sabia as sombras do. Olha aí, vamos ver a nossa enquete aí. Quantas horas o pessoal fica no celular? Menos de 8 horas ou mais de 8 horas? E a nossa enquete deu. Menos de 8 horas, 66,7. E mais de 8 horas. Ah, duvido, mentira esse negócio. Ah, verdade. que é isso? Vem falar mentira assim lá. Vamos à música para Dona Maria. Hoje é para Dona Maria. Não, isso é que é puxar saco da sogra. Ela merece. Olha aqui, ó. Doutor Aônio, muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Eu queria muito que você acessasse o site do Doutor Aônio, que é uma referência, aoniovieira.com.br. E no Instagram, siga o Doutor Aônio, @dr_aônio Vieira. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Doutor Renato, obrado mais Prazer uma vez. sempre. Quanta conhecimento e quanta sabedoria. Ó, acesse o site lá, Dr. Renato Neves, drrenatoneves.com.br. No Instagram, @RenatoNevesMD. E na clínica, @NevesCenter, né? E no restaurante, Lute. Gastronomia, Lute Gastronomia. Lute Gastronomia. Obrigado pelo Obrigado a você. limoncello. Né? Catarina, obrigado, viu? Quanta coisa boa. padre. Muito bom mesmo. Obrigado mesmo. Atenção, você vai no Instagram da Catarina, @CatarinaTeixeira.oficial. @CatarinaTeixeira.oficial. E no canal dela, @Capital com você. Isso. Que beleza. E Daniel Rochel, muito obrigado, Daniel. Obrigado. Muito obrigado. Sempre o Daniel traz umas surpresas pra gente nunca sabe essas coisas. O site do Daniel, danielrochel.com.br. danielrochel.com.br. E no Instagram, @psi.danrochel. Acabou o programa, aumenta o som.